Deus onipresente. Como é que Deus pode estar presente em todos os locais? Afinal, o que é Deus? Essas são algumas perguntas que são respondidas por várias filosofias, várias religiões, e na visão da física quântica. Qual é a visão de Deus? Nesse vídeo eu quero bater um papo com você, fazer uma reflexão, conectando física quântica e espiritualidade. Então, fica comigo até o final, certamente esse vídeo vai te ajudar a expandir um pouco mais a sua consciência. Por muito tempo, eu vivenciava um conflito grande. Às vezes eu queria acreditar na religião, naquele Deus onipresente, onipotente, onisciente, e ao mesmo tempo aquilo não entrava na minha cabeça. Aquilo era algo muito estranho, sabe? Muito religioso, muito espiritual. E eu, como um físico, como um mecatrônico, eu sempre busquei comprovações, eu buscava fatos científicos. E tá tudo certo, hein? Se você também é assim, isso é importante. Acreditem, foi dentro da física quântica que eu me abri para essa possibilidade desse Deus que está presente em todos os locais ao mesmo tempo. Mas antes, eu precisei desfazer aquela visão psicológica, aquela visão daquele Deus que está sentado em um trono, que está sentado ali, e ele tem um porrete na mão, e se você fizer algo errado, ele vai te castigar. Entenda que, segundo a física quântica, existe o que se chama o campo unificado, o campo único. Existe uma matriz divina que interconecta todos os espaços do universo. E essa matriz divina, ela me conecta com você, te conecta com as plantas, tudo está conectado. É por isso que existem os fenômenos das sincronicidades. Quando eu estou querendo ver algo, eu acabo vendo ou influencio a minha realidade. Olha só que interessante. Segundo o princípio do observador, o observador ele influencia a realidade. Só que essa realidade, ele influencia no aqui e agora, ele influencia no passado e ele também influencia no futuro. Esse observador, através dos seus pensamentos, da sua imaginação, ele consegue trafegar no tempo, influenciando o passado, presente e futuro. E vou mais longe. Existe um princípio dentro da física quântica chamado entrelaçamento quântico. E esse princípio, junto com o princípio da não localidade, diz o seguinte, que as partículas subatômicas elas estão conectadas independentemente do espaço e do tempo. Ou seja, olha só, quando se fala em termos de física quântica, nós não estamos vivenciando uma realidade de terceira dimensão, tá? Para a física quântica, o espaço e o tempo, eles não interferem no resultado. É como que se os fenômenos quânticos espirituais acontecessem em uma dimensão que está para além do espaço e do tempo. E é por isso que eu posso influenciar o passado. Inclusive, gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso, hein? Você pode se modificar o seu passado. Mas entenda que o entrelaçamento quântico diz que uma partícula que se encontrou com outra aqui em Fortaleza, se essa outra partícula for para Marte, ela sempre vai se comunicar no mesmo instante que essa modificar, a outra muda o seu posicionamento magnético, independentemente do espaço, independentemente do tempo. Vamos lá, começar a fazer aqui umas associações? Vamos lá, já deixou o like? Deixa o like aqui nesse vídeo. Esse vídeo, gente, eu tô me aprofundando um pouco mais, então se você tá aqui é porque você de fato já tem uma mente um pouco mais expandida, parabéns. A Bíblia, as tradições religiosas falam de um Deus onipresente. Vamos lá, vamos pensar bem. Como é que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Isso só existe uma possibilidade para que isso aconteça. Deus é uma onda. Deus, ele está permeando todo o universo, todas as partículas subatômicas. Se eu abrir um quark, se eu entrar dentro de um quark, de um elétron, eu vou encontrar ele, esse oceano primordial de energia. Se eu entrar aqui dentro da minha testa e for amplificando células, se eu for amplificando átomos, eu vou chegar no mesmo local. Se eu pegar a minha mão
Vou chegar no mesmo local. Se eu pegar esse microfone e fizer uma análise microscópica aqui e for ampliando aqui as moléculas, depois os átomos, depois os prótons, depois os quarks, eu vou chegar no mesmo local. Nós estamos sendo emanados de uma mesma fonte, essa fonte inesgotável de energia, essa fonte que está em tudo e em todos. É o próprio Deus que se manifesta. E o que diferencia eu, de você, de uma pedra, de um animal, são níveis de consciência, níveis de organização. Quando eu entendi esse princípio do entrelaçamento quântico e da não localidade, isso fez total sentido para a minha vida. Inclusive, tem uma passagem na Bíblia que Jesus deixa muito claro essa possibilidade de você acessar qualquer informação dentro desse oceano primordial de energia, dentro desse vácuo quântico, dentro dessa matriz divina, dentro do próprio Deus. Lembra do centurião romano? O centurião romano encontra Jesus. Ele fala: mestre, me ajuda, meu servo está doente, meu servo está morrendo. Eu preciso que o Senhor cure-o. E aí Jesus falou assim: vamos lá? Ele: não precisa ir lá. Basta uma única palavra e meu servo será curado. E aí Jesus olha para aquele centurião e fala assim: nunca vi tamanha fé em Israel. Seu servo está curado. E aí quando o centurião chega lá, o servo estava curado. Jesus não precisou ir lá, porque Jesus estava conectado no pensamento do centurião, que o centurião estava conectado lá com o servo dele. Então houve uma comunicação não local, uma comunicação para além do espaço e do tempo. Então, não precisa você, às vezes, ver para crer. Está tudo disponível. Tudo leva para o mesmo local. Por isso que um elétron tem consciência, um quark tem consciência. Tudo tem consciência. O elétron, quando não está sendo observado, ele é uma onda, mas quando ele é observado, ele se transforma em partícula. Ora, como é que o elétron sabe que está sendo observado? Como é que o elétron percebe que está sendo observado? É porque o elétron tem consciência, o átomo tem consciência, as moléculas têm consciência. Inclusive já fizeram experimentos da dupla fenda, só que fizeram esse experimento com moléculas. E adivinha? Se repetiu a todo momento, com moléculas. Tudo tem consciência, tudo tem um nível de organização. Uma planta tem consciência, gente. Tem experimentos com plantas, que o cientista foi queimar a planta. Antes do cientista chegar na planta, a planta já estava gritando, como se soubesse que ia ser queimada. E é por isso que eu falo que, para você acessar o campo das infinitas possibilidades, para acessar essa matriz divina, você precisa se tornar um com ele. E isso não se faz através dos teus pensamentos. Isso não se faz através dos teus mapas mentais. Isso se faz através da tua frequência vibracional. Isso se faz através do teu magnetismo. Você precisa desapegar, às vezes, de algumas visões erradas que você teve da vida. E simplesmente entrar na frequência dele. É o que eu chamo de entrar no fluxo. Você se torna um com ele. É nesse instante, é nesse momento que você passa a acessar esse campo das infinitas possibilidades. Está tudo disponível no aqui e agora. Só que você foi programado desde a barriga da sua mãe para acreditar em determinadas coisas que não correspondem com a verdade. E as coisas que você acredita sobre dinheiro, sobre casamento, sobre o mundo, às vezes é totalmente distorcida, não corresponde com a realidade última. E por isso que talvez você viva uma vida tão difícil. Entra na frequência dele e para de achar que Deus ele vai te castigar, ele vai te punir, que Deus é vingativo. Não, muitas vezes o que você está vivendo de ruim, porque às vezes ruim para nós não é ruim para o todo. Quando você está vivendo algo ruim aqui agora, é algo muito bom lá na frente. Só que a tua visão não consegue perceber o quanto que aquilo é bom agora. E você fala assim, ó, coloca um rótulo, isso é ruim. Será que é ruim?
Ou você está percebendo, dentro do teu mapa, dentro da tua visão limitada sobre o mundo, você está percebendo que é ruim? Quando você entra na frequência de Deus, e Deus tem sim uma frequência que é amor, que é gratidão, que é alegria, frequência ágape, você passa a receber informações. Você recebe informações dele e você passa a se libertar até de traumas, você passa a se libertar de visões erradas sobre a tua vida, sobre o teu futuro. Você passa a entrar no flow, é como se a vida fosse mais leve. Mesmo com os desafios, você agora tem paz. O que eu quero te dizer é que você um dia foi emanado dele. Façais o homem à minha imagem e semelhança. Não é por acaso que está lá. Você é parte dele, só que você acredita que agora tem domínio total sobre a tua vida. Você só vai ter esse domínio total sobre a tua vida quando você voltar para ele. Quando você entender, escutar a intuição que fala no teu coração, escutar a voz do Espírito que fala com você e você parar de olhar só para a tua mente. Quando você volta para ele nesse processo de fusão, ou seja, não é mais sobre mim, é sobre ele, e tenha certeza que ele não vai te fazer sofrer, é nesse momento que você vai sentir paz. Frequência ágape. Eu quero falar mais sobre esse assunto, eu não vou me alongar aqui, gente, em apenas um vídeo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se quer que eu fale mais sobre essa conexão entre física quântica e espiritualidade, essa visão sobre Deus, o Deus da física quântica. Será que é o mesmo Deus de algumas religiões que fala que é um Deus punitivo, que te castiga o tempo todo? Muitas vezes que você está sofrendo não é consequência de Deus, é das suas próprias observações, é das suas próprias ações. Você quer que eu fale mais sobre isso? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, nesse momento do vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo. Estou na frequência AGA. AGA. Amor, gratidão e alegria. Estou na frequência AGA. Comenta aqui, porque eu vou saber que eu tô contigo, você tá comigo. E, gente, eu tô gravando esse vídeo do fundo do meu coração. Eu quero muito que você melhore, quero muito que você tenha paz. Mas saiba, você veio de algum canto. Alguém soprou a vida sobre você e você vai voltar para esse lugar. Apenas solta. Apenas permita-se entrar na frequência dele. Um beijo no coração. Deixa o like, deixa aqui frequência água e te vejo no próximo vídeo.